Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer exercícios, aí pessoal que vai fazer a prova DEAR, né, a prova de sargento especialista. Eu vou fazer alguns exercícios aqui de revisão, bem básico, que pode ser útil para você na hora da prova de sargento especialista, tá bom? Bom, vamos à primeira questão. Ele diz assim, considere a mesma amostra de gás ideal recebendo a mesma quantidade de calor, uma mesma amostra de gás recebendo uma mesma quantidade de calor no mesmo intervalo de tempo, em duas situações diferentes. Na primeira situação, ele mantém a amostra a pressão constante. E na segunda, ele mantém a amostra a volume constante. Aí ele pergunta, é correto afirmar que a temperatura aumenta mais rapidamente quando a amostra é mantida a volume constante, a temperatura aumenta mais rapidamente quando a amostra é submetida a pressão constante. Nas duas situações, resulta em variações iguais de temperatura. Nas duas situações, quando a amostra recebe essa quantidade de calor, não ocorre variação de temperatura. Bom, pessoal, veja bem. Para eu resolver essa questão na prova de sargento especialista, eu ia pensar na primeira lei da termodinâmica, porque ele diz que uma amostra está recebendo calor, né? Pela primeira lei, quando você fornece calor para uma amostra de gás, parte dessa energia, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser usada em forma de trabalho e outra parte para variar a energia interna do gás, né? O ΔU. Tá legal? Bom, então o que acontece? Ele diz que na primeira situação, a amostra é mantida a pressão constante. O que significa isso? De todo o calor que o sistema fornece para o gás, uma parte dele vai ser usada para realizar trabalho, né, para vencer uma pressão externa, e outra parcela vai ser usada para variar a energia interna do gás, ou seja, para variar sua temperatura. Então, de toda a energia que o meio forneceu para o gás em forma de calor, uma parcela é usada para realizar trabalho e outra parcela é usada para variar a energia interna. Tá legal? Na segunda situação, o volume é mantido constante. Ou seja, eu vou fornecer a mesma quantidade de calor, aplicando a primeira lei da termodinâmica. Calor, trabalho, mais ΔU. Né? Bom, trabalho, né? Numa evolução isocórica, trabalho é zero. Isso? O gás não se expandiu, né? O gás não sofreu expansão nem uma compressão. Ou seja, significa dizer que o meio não realizou trabalho sobre o gás e nem o gás realizou trabalho sobre o meio ao receber calor, porque não houve variação de volume. Então, observe, eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor nas duas situações. Na situação número 1, todo o calor que eu forneci, toda a energia que eu forneci para o gás em forma de calor, vai ser usada para realizar trabalho, uma parcela dessa energia vai ser usada para realizar trabalho e outra parcela para variar a energia interna. Já na situação número 2, toda a energia que eu forneci para o gás em forma de calor vai ser usada para variar a energia interna do gás. Ou seja, para variar a sua temperatura. Né? Por quê? Porque a energia interna, a variação de energia interna, é uma função exclusiva da variação da temperatura. Então é óbvio que a temperatura do gás ela vai aumentar mais rapidamente quando a amostra é mantida a volume constante. Por quê? Porque todo o calor que eu forneci para o gás foi usado para variar a sua energia interna. Então a opção correta lá na prova de sargento especialista, caso aparecesse uma questão como essa, seria a letra A. Né? Bom, uma outra questão bem bacana, um outro assunto, já tem muito tempo que não é cobrado na prova de sargento especialista. Né? Nível sonoro. Nível sonoro. Vamos ver, olha o que ele diz. Um aparelho sonoro portátil, ele produz em um fone de ouvido a potência de 1 microwatts. Né? Essa potência, energia transportada pelo som. O som é uma onda, a onda transporta energia em uma área de 1 milímetro quadrado.
Lembrando que o limiar da intensidade sonora, ou seja, a intensidade mínima do som, pode ser detectado pelo ouvido humano, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que corresponde a 0 decibel. Assinale a alternativa que indica a intensidade sonora, né, o nível de sonoridade, produzido pelo fone de ouvido. Pô, primeira coisa, o que eu teria que lembrar na prova DA? Bom, você já aprendeu que o nível de sonoridade produzido por uma fonte, 10 vezes o log de I sobre I0. Tá legal, né? Vamos lá. É a lei de Weber e Fechner, né? Weber e Fechner. O nível de sonoridade, 10 vezes o log de I sobre I0, né? Ou seja, na prática, o nível de sonoridade, né, que uma fonte produz no nosso ouvido, né, ele reduz drasticamente, o ouvido humano ele reduz drasticamente o som que ele detecta. Por quê? Porque o nível de sonoridade ele cresce ou decresce em escala logarítmica, né? Escala logarítmica. Aí você vai falar, pô, mas para eu calcular o nível de sonoridade, eu vou ter que calcular a intensidade do som produzida pela fonte. Pessoal, mas como é que a gente calcula a intensidade do som? A intensidade do som produzido pela fonte. Potência sobre área. Quem é P? Potência do som produzido pela fonte. Quem é A? É a área, né? Que ele me deu aqui, ó, 1 milímetro quadrado. Então vamos lá, a intensidade do som produzido pela fonte. Potência, 1 microwatt. Micro, 10 a menos 6. Você vai falar, pô, Gepeto, mas a área está em milímetro quadrado. Pessoal, mas pensa comigo. Pensa comigo. Milímetro ao quadrado. Mili, 10 a menos 3 metros. Ao quadrado. Não? Milha é 10 a menos 3, só que ao quadrado vai ficar 10 a menos 6. Né? Aqui, ó, potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. Então a intensidade do som vai dar 1. Né? Ou desculpa. Vai dar 1 watt, isso mesmo, por metro quadrado. Pronto. Então agora fica fácil calcular o nível de sonoridade. Porque o nível sonoro, 10 vezes o log de I sobre I0, que é 10 a menos 12. Pessoal, 10 a menos 12 eu jogo para o numerador. Vai ficar 10 elevado a 12. Então, o nível sonoro, 10 vezes o log de 10 elevado a 12. 12 vezes 10, 120. Né? Lá pela matemática, você aprende que o log de 10 na base de 10 é 1. Então, o nível de sonoridade, 120 decibéis. Viu, pessoal? Fica atento. Né? Já tem tempo que não aparece nível sonoro na prova DA. Pode ser que apareça agora. Ou não, né, pessoal? Mas é bom de ficar atento. Bom, questão número 3, também nada demais. Né? Fazia 3 aqui. Outro assunto que sempre cai na prova de sargento especialista. Ondulatória. Né? Ondas. É outro assunto que é muito cobrado na prova de sargento especialista. Legal? Vamos lá. Olha o que ele diz. O fenômeno ondulatório que descreve o contorno, né? Contorno de obstáculo por ondas ou passagem de ondas através de fendas, viu? A onda ela é capaz de contornar obstáculos
ou atravessar fendas, né? Aberturas, né? Atravessar fendas, alterando a sua direção de propagação. Esse fenômeno da onda, capaz de contornar obstáculos, a gente chama de difração da onda, né? Não confunda difração com refração. Refração, pessoal, é a passagem da onda de um meio para outro, de características diferentes. Reflexão é o fenômeno que ocorre quando a onda, ao atingir um determinado meio, ela volta conservando sua velocidade, conservando o comprimento de onda, conservando a frequência. Reverberação é o prolongamento da sensação auditiva no ambiente. Tá legal? Reverberar, prolongar a sensação auditiva no ambiente. Né? Por exemplo, o teatro ele tem má acústica quando vazio, uma boa acústica quando cheio. Cheio, né, o teatro. Graças à reverberação do som. Né? Aí o pessoal não fala, vamos reverberar essa ideia, né? Vamos prolongar essa ideia, vamos reverberar. Assim, a reverberação é uma consequência da reflexão do som. Tá legal, pessoal? Outra coisa que pode cair, que é comum aparecer em prova de sargento aeronáutica, né? Questão teórica. Para você acentuar a difração da onda, ó, essa opção aqui seria B, tá, pessoal? Para você acentuar a difração da onda, você deve reduzir as dimensões da fenda, né? Diminuindo as dimensões da fenda, você consegue acentuar a difração da onda. E ou aumentar o comprimento da onda. Tá legal? Não esqueça disso na prova. Para acentuar a difração da onda, devemos reduzir as dimensões da fenda, né, ou do obstáculo, e ou aumentar o comprimento da onda. Tá legal, pessoal? Outra coisa, a difração da onda, ela é explicada com base no princípio de Huygens. Tá legal? Ah, Gepeto, mas o que diz o princípio de Huygens? Pessoal, o princípio de Huygens diz que cada ponto de uma frente de onda, comporta-se como fonte de novas ondas elementares, que se propagam para além da região já atingida pela frente de onda, com a frequência da onda original. Pessoal, se você pegou isso na prova, cada ponto de uma frente de onda comporta-se como fonte de novas ondas elementares. Cuidado que na prova dela cai muita teoria. Né? Cada ponto de uma frente de onda. Quem escreveu isso? Newton, Galileu, Einstein, Huygens. Princípio de Huygens. Tá legal? Nada demais. Bom, outra questão bacana, que também é muito comum aparecer em prova de sargento especialista, é MOVE. Né? MOVE. Vamos lá. Vamos ver uma questão de MOVE agora, que é outro assunto que sempre cai em prova de sargento especialista. Né? Olha lá, a figura a seguir apresenta um automóvel de 3,5 metros de comprimento e uma ponte de 70 metros de extensão. Sabe-se que este veículo ele consegue, em aceleração máxima, atingir de 0 a 108 km por hora em 10 segundos, ou seja, ele consegue variar a velocidade dele de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Né? A sala alternativa que indica o tempo mínimo, se o tempo que ele vai atravessar para gastar a ponte é mínima, significa dizer que ele acelerou ao máximo, para que o automóvel, partindo do repouso, exatamente no início da ponte, consiga atravessar totalmente a ponte, mantendo o tempo todo a aceleração máxima. Mantendo a aceleração, ou seja, a aceleração do veículo se mantém constante. Então, o movimento ele é uniformemente variado. Viu? Ele quer saber quanto tempo, né, o tempo que ele vai gastar para atravessar a ponte. Bom, pessoal, para ele atravessar a ponte completamente, primeiro, a frente do veículo vai ter que percorrer 70 metros, mas ainda tem 3,5 metros dele lá dentro. Mais 3,5 metros. O que significa isso? Para o veículo atravessar a ponte completamente,
ele vai ter que se deslocar 73,5 metros, né? Mas com que aceleração? Vamos ver. Pessoal, aceleração é a grandeza que mede, que nos permite calcular a rapidez com que a velocidade varia no intervalo de tempo. Legal? A rapidez com que a velocidade varia no intervalo de tempo. Só que alguém vai falar, pô, Gipeto, mas a velocidade está em km por hora. Como é que eu passo para metro por segundo? Só dividir por 3,6. Tá bom? Lembra daquela regrinha? De km por hora, metro por segundo? Divido por 3,6. E o contrário. Multiplico por 3,6. Viu? Quando você dividir 108 por 3,6, vai dar 30. Então, pessoal, qual vai ser a aceleração do veículo? A velocidade dele variou de 0 a 30. Em 10 segundos. Tá legal? Então, a aceleração do veículo. 3 metros por segundo ao quadrado. Pô, legal, achei a aceleração. Mas como o movimento dele é variado, aí o cara, poxa, o que eu teria que lembrar na hora da prova? Pô, o movimento é variado. Por que diz que ele mantém a aceleração o tempo todo constante? Pô, beleza. Mas aí o cara, pô, tá bom. Mas quais são as equações que a gente usa para descrever o movimento variado? Vamos lembrar? Vi vovó à toa. Vamos lembrar da primeira? Né? Quais são as equações que descrevem o movimento variado? Vi vovó à toa. Né? Depois, a função horária do deslocamento, ΔS, V0TI. T quadrado. Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Né? E a velocidade média no MOVE, que eu não posso esquecer. Que a velocidade média no MOVE é a média aritmética das velocidades, né, em 2 instantes do movimento. Ou seja, no MOVE, a velocidade média calculada no intervalo de tempo, né, no intervalo de tempo T1 a T2, por exemplo, é a média aritmética das velocidades. Então, vamos lá. A primeira equação, vi vovó à toa, ela nos permite calcular a velocidade que a partícula atinge depois de um certo tempo de movimento. Segunda equação, ela nos permite calcular o deslocamento da partícula com o passar do tempo. Né? E a terceira equação nos permite calcular a velocidade que a partícula atinge em função da distância percorrida. Né? A velocidade em função da distância percorrida, sem levar em consideração o tempo gasto no percurso. Tá legal? Vamos lá, qual delas eu vou usar? É óbvio que eu vou usar a segunda. Por quê? Porque ele me deu o deslocamento do carro, me deu a aceleração e quer saber em quanto tempo ele se desloca 73,5 metros. Pô, Gepeto, mas por que 73,5? Pessoal, veja bem, até ele sair completamente da ponte, ele vai ter que percorrer o comprimento dele mais o comprimento da ponte. Tá legal? Então ele vai ter que se deslocar 73,5 metros. Então vamos lá. Então vou usar a equação número 2. Então tem 73,5, que é o deslocamento do carro. V0 é 0. 0 vezes t vai dar 0. Aceleração do carro. A gente descobriu dar 3 sobre 2 vezes
tempo ao quadrado. Eu quero saber em quanto tempo ele vai se deslocar. 73,5. Ó, 2 vezes 73 dá 146, né? Só que vírgula 5 dá 147. Esse fator 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar t quadrado, né? 147 dividido por 3 vai dar 49. Então, t ao quadrado vai ser igual a 49. Então, t vai ser raiz quadrada de 49. 7. Viu? Olha lá. Quanto tempo o carro leva para atravessar a ponte completamente? 7 segundos. Viu, pessoal? Letra C. Né? Tranquilo? Nada demais. Bom, pessoal, vamos analisar agora a questão número 5. Né? Vamos analisar agora a questão número 5. Bom, na questão número 5, olha o que ele diz. Outro assunto que volta e meia cai na prova de sargento especialista. Né? Questão número 5. Vou aumentar um pouquinho o desenho. Para você visualizar melhor, tá, pessoal? Olha o que ele diz. Um raio de luz monocromática, ele passa do meio 1 para o meio 2, sofrendo em relação ao raio refratado, o raio incidente, o raio refratado, sofrendo um desvio de 30 graus, né? Conforme mostra a figura. Conforme mostrado na figura. Determine o índice de refração no meio 2, sabendo que o índice de refração no meio 1 vale 1. Pessoal, o aluno que é esperto, lá na hora da prova de sargento especialista, né, o que ele pensaria de cara? O que ele pensaria de cara? Vamos lá. Poxa, primeiro, o raio de luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, ele sofre refração se aproximando da reta normal. Ao passar do meio 1 para o meio 2, ele refrata se aproximando da reta normal. Isso acontece, pessoal, quando o raio de luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Né? Ou seja, se o raio de luz se aproximou da reta normal, significa dizer que o meio 2 é o meio que tem maior índice de refração do que o meio 1. Né? Por quê? Porque o raio de luz se aproximou da reta normal. Então, de cara, eu já sei que o índice de refração no meio 2 é maior que o índice de refração no meio 1. Por quê? Porque a luz sofreu refração aproximando-se da reta normal. Não? Aproximando-se da reta normal. Aí você, legal. Então, na prova dela, eu já elimino 2 letras. Se o índice de refração no meio 1 é 1, o índice de refração no meio 2 tem que ser maior que 1. Então, eu já elimino A. Por quê? Porque o meio é menor que 1. Eu já elimino D. Não? Porque raiz de 3 é 1,7. 1,7 dividido por 2 vai dar 0, alguma coisa. Eu já elimino A e D na hora da prova. Só pode ser B ou C. Né? Outra coisa, cuidado com a pegadinha. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Ou seja, esse ângulo aqui é 60 graus. Né? Esse ângulo aqui é 60 graus. Tranquilo, pessoal? 60 graus. Por quê? Porque a reta normal é perpendicular ao plano. Beleza? Bom, aí quem é o ângulo de refração? Esse ângulo aqui, ó. O ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Né? Beleza. Aí, pessoal, o cara, mas como é que eu vou descobrir, Gepeto, esse ângulo de refração? Pessoal, você aprendeu que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Né? Então, pensa comigo.
Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, esse ângulo aqui também é 30, concorda? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, né? Pô, mas a reta normal não forma um ângulo de 90? Então, se aqui é 30, aqui é 30, o ângulo de refração também é 30. Né? Ah, descobri o ângulo de refração. Legal. Como é que eu vou achar o índice de refração no meio 2? Então, agora, não sei, não sei. Usando a lei de Snell. Não sei, não sei. Né? Quem é não sei, não sei? N1, índice de refração no meio 1, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência. Tem que ser igual o índice de refração no meio 2. Não sei, não sei. Multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Índice de refração no meio 1. 1. Ângulo de incidência, 60. Índice de refração no meio 2. Não sei. Seno do ângulo de refração. Seno de 30. Agora só o cara saber geometria. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Índice de refração no meio 2. Seno de 30. Meio. Índice de refração no meio 2. Viu? Tem que ser maior que 1. Raiz de 3 é 1,73. Viu? Seria a letra C. E lá, pessoal, de cara você já eliminava. Quando o raio de luz passa do meio menos refringente para o mais, ele refrata-se, se aproximando da normal. Então o meio 2 é mais refringente que o meio 1. Tem que ser maior que 1. Tá legal? Pessoal, outra coisa na prova da EA, que vai fazer A, fica atento. A lei de Snell, ela pode ser escrita de outra forma, tá vendo? Tá bom? Aqui, ó. Ela pode ser escrita assim também, ó. O seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de refração. Tá legal? Assim como K. Né? Essa razão é constante. Ou seja, essa constante é a razão entre a velocidade da onda no meio 1 e a velocidade da onda no meio 2. Tá legal? Beleza? Uma outra maneira de escrever a lei de Snell. Tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu volto fazendo mais 5 questões. Fazendo de 5 em 5, tá? Pena que essa revisão foi muito em cima da hora. Mas ainda tem a prova de novembro. Espero que eu tenha te ajudado. Tá legal? Você ainda tem SpaceX, AFA e tal. A gente vai relembrando algumas coisas aqui. Tá legal? Obrigado, pessoal, pela atenção. Até daqui a pouco.